Oi pessoal, eu sou o Nader Tanuki e eu sou seu professor da disciplina de Física e na área de Ciências, Natureza e suas tecnologias. Nessa aula iremos falar sobre a possibilidade que o estudo da física traz para as tecnologias assistivas. De que forma podemos utilizar os conhecimentos da humanidade para tornar tudo acessível a todos? Qual o papel da biomecânica nisso tudo? Bom, o que é a biomecânica primeiro? A biomecânica ela vai ser um derivado da mecânica, aquela mecânica clássica que tem Newton acima de tudo, para estudar movimentos, mas em um ponto de vista diferente. Na biomecânica, nós estudamos os movimentos dos seres vivos e, consequentemente, dos seres humanos, que são feitos de forma natural e voluntária. Logo, todas as leis da mecânica são fundamentos para a biomecânica, que vão utilizar dessas leis para compreender esse novo universo de uma forma diferente. Tecnologia assistiva é um termo muito recente e não é muito difundido na sociedade atualmente, mas ainda assim é o termo correto para descrever tecnologias que são utilizadas para proporcionar ou ampliar algumas habilidades já existentes ou inexistentes em pessoas. Então, imagine o seguinte, uma pessoa que tem alguma deficiência em relação à mobilidade. Ela não consegue se deslocar dos lugares da forma adequada. A tecnologia assistiva voltada para a mobilidade vai ser uma tecnologia que tem como principal fundamento ampliar a capacidade de mobilidade daquela pessoa, ou até mesmo fornecer a capacidade de se movimentar para aquela pessoa que não tem essa habilidade ainda. A biomecânica vai ser a área responsável por esses estudos. E é muito bacana da gente perceber que a biomecânica em seus estudos é o que move a tecnologia assistiva. Muito embora a tecnologia assistiva esteja dando passos devagar para evoluir, nós já conseguimos perceber diversos avanços nela graças aos estudos da biomecânica. E vale a pena lembrar, a biomecânica só existe graças à mecânica clássica, já que todos os fundamentos da mecânica clássica são reaproveitados na biomecânica, que analisam essas leis, esses fundamentos, esses pressupostos de um ponto de vista diferente. É legal da gente perceber também que a tecnologia assistiva ela pode se apresentar de diversas maneiras diferentes para se adequar a todos os grupos. Logo, categorias foram criadas para se compreender a tecnologia assistiva e para difundir mais o termo e o conhecimento do que elas são e quais são os seus objetivos. Nós temos tecnologias universais, tecnologias assistivas universais, ou seja, qualquer pessoa pode utilizar aquela tecnologia para adquirir alguma habilidade ou aprimorar uma habilidade que ela tenha em um nível baixo. Já as tecnologias assistivas personalizadas vão ser aquelas tecnologias que foram direcionadas para um grupo específico, para um indivíduo específico, mas normalmente ela pode ser aplicada a uma categoria de pessoas. Então, mesmo que seja desenhada para uma pessoa em específico, ela acaba se reproduzindo a todas as pessoas que se encaixam naquela categoria. Em contrapartida, as tecnologias assistivas individualizadas são idealizadas para serem utilizadas para uma pessoa. Bom, pense o seguinte, uma pessoa que precisa de uma prótese de braço, né? A gente desenvolve uma prótese específica para aquela pessoa, com medidas específicas para aquela pessoa. Afinal de contas, aquela prótese vai precisar ter as dimensões adequadas para servir aos usos daquele indivíduo em específico. Então ela não vai poder ser utilizada para qualquer indivíduo. É muito legal da gente perceber que as tecnologias assistivas também podem ser utilizadas em grupo ou de forma individualizada. E o uso delas é aplicado na diversidade em geral. Ou seja, qualquer diversidade pode ser ultrapassada a partir de uma tecnologia assistiva. Ou melhor, a ideia é que a tecnologia assistiva possa fazer isso. E a biomecânica está aí com o intuito de evoluir as pesquisas e o estudo para que essa diversidade seja superada. Um marco evolutivo na tecnologia assistiva é o dispositivo de mobilidade robótica, conhecido também como TEC. Ele foi um marco na tecnologia assistiva, porque ele forneceu e demonstrou para a sociedade, lá em meados de 2012, que era possível que deficientes físicos cadeirantes
voltassem a ficar em pé. Imagina que sonho! Uma pessoa que um dia esteve em pé e deixou de estar por algum motivo, ou uma pessoa que nunca foi capaz de estar em pé por conta própria. Ter acesso a um tipo de tecnologia que faça ela ficar em pé novamente. Então, ela teria acesso a diversas oportunidades do mundo, desde coisas mais básicas como ficar em pé para acessar um caixa eletrônico ou para alcançar algo que está numa prateleira no alto, até elevar sua postura e melhorar sua qualidade de vida. A mudança de postura é um ponto muito importante do TEC, porque ele demonstrou que a tecnologia assistiva ela não viria só para a comodidade, mas viria também como uma evolução para todas as pessoas que sofriam com algum tipo de deficiência. Bom, já que a biomecânica é uma derivada da mecânica clássica, a gente não pode deixar de mencionar Isaac Newton como um protagonista nesse processo. Afinal de contas, com os estudos desenvolvidos por Newton na mecânica clássica e o compreendimento da dinâmica dos corpos, de como os corpos se movimentavam, isso tudo foi aproveitado na biomecânica para que a gente pudesse desenvolver tecnologias assistivas. É lógico, provavelmente Newton nem sequer imaginava a que ponto seus estudos poderiam evoluir, mas é tudo graças aos postulados de suas leis que a gente conseguiu chegar a um ponto evolutivo como o TEC. Então, Isaac Newton deve ser lembrado quanto a isso. Bom, rodem a vinheta da curiosidade. E se Isaac Newton nunca tivesse existido? Já que a gente falou que a biomecânica é uma derivada da mecânica clássica, como que ficaria a biomecânica caso nem sequer a mecânica clássica existisse? E que impactos isso acabaria trazendo para o mundo inclusivo? Afinal de contas, as tecnologias assistivas não eram só um luxo, mas uma necessidade para que as pessoas continuassem a ter acesso às coisas mais básicas do mundo. Lógico, se Newton não estivesse presente, a gente nem sequer conseguiria compreender as leis básicas como a lei da inércia, ação e reação. Então, provavelmente isso seria um grande retrocesso para a tecnologia inclusiva. Muito provavelmente isso seria um retrocesso até para as pessoas que não precisassem de tecnologias assistivas. Os movimentos seriam muito mais lentos. Afinal de contas, a gente não teria carros, talvez aviões, helicópteros, as coisas que são mais comuns no nosso dia a dia. Então, se as coisas mais comuns sofressem com a ausência de Newton, as coisas mais incomuns também sofreriam. Bom, o estudo da física gera diversas ramificações. Assim como Newton não imaginava a que ponto as suas leis da mecânica poderiam evoluir para desenrolar na biomecânica, imagino eu que nenhum físico jamais imaginou a que ponto poderiam chegar os seus estudos. Afinal de contas, todos os estudos gerados pela física geram consequências inesperadas. A gente viu na aula anterior que os desenvolvimentos de exploração espacial levaram a tecnologias que jamais se esperava, como por exemplo a papinha para os bebês enriquecidas. Assim também como as leis da mecânica levaram ao desenvolvimento do TEC. Afinal de contas, será que Newton imaginava que desenvolver os estudos de inércia acabaria fazendo uma pessoa cadeirante voltar a ficar em pé? Eu imagino que não. E, logicamente, isso gera uma reação em cadeia. Qualquer estudo físico gera consequências. E, normalmente, essas consequências vêm com evolução. Bom, para quem tem interesse em aprimorar mais os conhecimentos, acesse o link da plataforma e eu vou deixar uma curiosidade, uma reflexão para vocês. Você sabia que o uso da tecnologia assistiva em países desenvolvidos já mostra resultado obtido por meio de investimentos em pesquisa e desenvolvimento? Reflita, quais outros ramos da física podem beneficiar situações cotidianas? Como seria a vida sem os estudos desses ramos da física? Bons estudos!